Bom, cá estamos nós, indo gravar mais um episódio desse podcast, Meu Amigo Empreendedor. E hoje eu vou falar com uma amiga minha que é uma amiga de faculdade. Ou seja, tem muitos anos que a gente se conhece. Só que a gente não fazia o mesmo curso na faculdade. Enquanto eu fazia design, ela fazia relações públicas. E ela foi para uma área de evento totalmente peculiar, que é uma área que movimenta milhões de dinheiro todos os anos no Brasil e no mundo. E eu tô bem noivinha porque ela trabalha com a área de casamento. Então tô indo ao encontro dessa minha amiga, estou aqui na Ponte Rio-Niterói, indo até Niterói encontrar com ela, bater esse papo, fazer esse podcast, entender um pouco mais como funciona a prestação de serviço nessa área, que é uma área muito importante para a economia brasileira, mas também muito peculiar, cheia de detalhes, cheia de coisinhas. Então vamos lá, que a gente está chegando para entrevistar a Bruna Rafacho. Bem-vinda a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Você já sabe com quem eu vou falar hoje, eu já vou chamar ela aqui para se apresentar, mas antes, se você quiser incentivar um pequeno empreendedor, já deixa a sua inscrição aqui no canal, já curte esse vídeo e segue a gente nas redes sociais. Bianca Dil, Meu Amigo Empreendedor Podcast, e Bruna Rafacho. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Se apresenta um pouco pra gente, conta um pouco da sua história, como começou o seu empreendedorismo, quem é Bruna, como ela empreende. Vamos lá, tem um pouquinho de história aí pra contar. Eu sou a Bruna Rafacho, eu comecei a empreender com 21 anos, logo que eu estava terminando a faculdade, e eu costumo me apresentar como uma mulher de negócios, porque eu vejo negócio em todo lugar que eu olho, e eu fico procurando parcerias e ajudando os amigos, e enfim, então é isso. Sou um pouco dessa pessoa também que eu abro um negócio pra todo mundo da minha família, sabe? Eu vou abrindo assim, olha, você não abre um negócio, por que você não faz isso? E a gente vai abrir um negócio pra todo mundo, porque quando o bichinho pega, né, Bru? Quando o bichinho pega, coça aquele bichinho, Tudo é uma oportunidade, né? tudo. A gente vê a oportunidade de empreender em tudo. Daí a gente vai criando projetos loucos, que nem agora, mais com podcast, mais com um monte de coisa. É prestação de serviço comércio e agora é aspirante a blogueira. Eu tô virando mais um negócio. E, Bru, você então começou no final da faculdade. Você já empreendia quando a gente estava estudando juntas. Tava começando. Pra quem não sabe, eu e Bru, a gente fez faculdade juntas. Eu até falei um pouco no vídeo do introdutório vindo pra cá, que a gente fez faculdade juntos, só que eu fazia design e você fazia RP. Então, já naquela época, você já caiu pro evento de casamento. Exato. Você já começou. Eu trabalhei com casamentos praticamente a minha vida toda. Eu comecei a trabalhar com casamentos com 15 anos. Fazia freela, né? Recepção. Você fazia mesmo na época da faculdade, cerimonial? Cerimonial, isso. Então, eu já estava nesse mundo, já gostava muito, fazia relações públicas, porque sempre gostei de eventos. E aí, no final da faculdade, eu estava em dúvida, né? Se eu ia para a empresa, se eu fazia intercâmbio. E eu estava juntando dinheiro há um bom tempo já para fazer intercâmbio no final da faculdade. E aí, surgiu essa dúvida, eu desisti do intercâmbio. Peguei o dinheiro do intercâmbio e abri a empresa. Fez bem. Assim, na verdade, assim, as experiências ninguém tira da gente, né? Exatamente. E daí você escolheu o mundo do casamento porque você já trabalhava com isso. Mas você já gostava, né? Porque tinha coisas que eu fazia com 15 anos que hoje pode me dar o dinheiro do mundo que eu não vou fazer de novo. O mercado de casamentos que me escolheu, né? Porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, quando eu comecei eu não tinha muita noção, né, do que era. Então, pra mim era divertido. Então, eu participava dos casamentos, todo esse glamour que a gente vê em volta dos casamentos, né? Todo mundo feliz. E sempre gostei de eventos. Então, quando eu decidi abrir a empresa, eu já estava coordenando equipes, né? Na empresa que eu comecei aos 15 anos. E aí eu pensei, vou terminar a faculdade, vou fazer o que da vida, né? Vou procurar um estágio numa empresa, para que lado que eu vou? Pra que lado que vai? E aí comecei a pensar em empreender, falei, mas empreender com o quê? Né? Para onde eu posso ir? E para mim, a única coisa que eu gostava muito de fazer e que eu tinha muito conhecimento era o casamento. Então deixa eu fazer os cálculos aqui.
você começou a trabalhar com casamento com 15 anos, saiu da faculdade e abriu sua empresa. Então você nunca trabalhou com nada diferente disso. Trabalhei. Nossa, trabalhei com muita coisa. Porque antes de empreender aquele gap ali, teve outra experiência. Quando eu comecei, né, a fazer freela de casamento, era freelancer, então era sempre aos finais de semana. Tá. Então eu trabalhava CLT durante a semana e aí trabalhei em todos os negócios que você pode imaginar. Eu já fui vendedora de loja de shopping, eu já trabalhei em escritório de contabilidade, já trabalhei em banco. Enfim, já fiz muita coisa que eu nem lembro. Que nem lembra mais. Eu já trabalhei em loja de material de construção, tá? Uma curiosidade pra você pensar. Eu trabalhei em loja de material de construção. Em material de construção. Mas trabalhei muita coisa, mas sempre trabalhando com casamentos em paralelo. Entendi. Então você era CLT e você resolveu empreender. Como foi essa viradinha de chave, assim, esse frio na barriga, tô cansada, quero começar meu negócio, já guardei o meu dinheiro, não vou viajar, posso me dar, né, essa experiência, ainda muito provavelmente com 21 anos morava com os pais, podia ter esse risco, né? Mas como que foi essa decisão? Essa decisão, tipo assim, chefe, não volto na segunda. Eu comecei a empreender em paralelo com o trabalho. Eu trabalhava no banco, então eu tinha um bom salário no banco, ainda mais pela idade, né? Já tinha um cargo legal. E então foi em paralelo mesmo. Foi um ano e meio ali que eu levei os dois juntos. Então, eu trabalhava... Demorou para desapegar. Demorei para desapegar. Por conta do financeiro. Totalmente por conta da fase financeira. Eu não sei se eu já falei isso em outro episódio. Eu acho que eu já falei, não tô conseguindo lembrar agora, mas há pouco tempo atrás eu vi uma palestra do fundador da Espaço Laser. E ele falou assim, que o que mata um empreendedor muitas vezes é um bom salário numa empresa privada. Porque o maior medo de empreender é o financeiro. Não é a paixão, a vontade, acreditar que vai dar certo. Não, é pagar as contas mesmo, né? Exatamente. Depois, eu não sei se isso aconteceu com você, mas acontece comigo até hoje, tá? Já são alguns anos empreendendo. Até hoje, tem semanas que eu mando meu currículo. Eu ia fazer esse comentário, que acho que todo empreendedor tem fases, né? Sempre que acontece alguma coisa, você para e pensa, se eu mandar um currículo? Não, cara, eu mando, eu consigo um emprego e nego, e eu já tô começando a ficar queimado no mercado. Ninguém vai mais querer, né? Eu tô começando a ficar queimado no mercado, porque, tipo assim, de repente eu consigo falar assim, meu Deus, eu consegui, mas... Cara, não, assim, eu tenho dinheiro pra pagar o aluguel, mas tá legal, sabe? E olha que engraçado, a minha preocupação não era nem me manter, porque como eu morava com os meus pais, como você falou, eu tinha essa facilidade, né, que morava com eles, então não tinha tanta conta, tantos boletos chegando ali, né, mas a minha preocupação era não conseguir bancar a minha empresa. Entendi. Então, quando eu comecei, eu fiz todas as contas possíveis, né, para tentar elencar os gastos que eu teria por pelo menos um ano e pouquinho ali. Fiz empréstimo no banco, que eu tinha uma taxa um pouco melhor. Por isso eu falo, no meu e-book, um dos primeiros capítulos eu falo, gente, abra o seu CNPJ. Se você não abrir o seu CNPJ, você não vai conseguir uma taxa interessante no banco. Um negócio interessante com o seu fornecedor, negociar um preço. Então, vai começar a empreender? Seja empresário. Abra o seu CNPJ, que daí você já consegue fazer igual a Bruna. Pedir um empréstimo com uma taxa interessante, né? E é legal essa questão do CNPJ também, porque no mercado de casamentos é muito comum que as pessoas não se preocupem com isso. Porque a gente não precisa emitir nota, teoricamente, né? Então, as pessoas não se preocupam. A noiva não pede nota do seu serviço. Mas quando você tem um CNPJ, além de conseguir as vantagens no mercado, você passa uma credibilidade muito maior para o cliente também. Um CNPJ, uma marca e um e-mail. Um e-mail, né? Um e-mail que não seja um @gmail, um @hotmail. Tipo assim, são coisas simples que já, tipo, mudam a sua credibilidade no mercado, assim. Já é outra pessoa. Você quer entrar em contato. Hoje em dia, a gente primeiro entra em contato na internet. Na internet, você troca um e-mail. Chega um e-mail @gmail, cara, não sei. Empresa de fundo de quintal, né? Esses dias eu dei essa bronca numa amiga minha que é arquiteta e ela me mandou uns materiais que ela tá desenvolvendo, né? Ela se formou recentemente, tá, né, montando um escritório, e aí eu achei os materiais incríveis. Falei, poxa, tá muito legal, você tá muito bem organizado no início da sua empresa e tudo mais,
mas troca esse e-mail, meu Gmail aí, por favor. Daí já mandou imprimir tudo. É tão barato, né? Pra ter um e-mail comercial. E não, é muito barato mesmo. Você paga, tipo, uma pequena taxa por ano. E eu já aconselho também a comprar o seu domínio, que é uma outra coisa barata que você paga por ano e você já fica com o seu site, que o dia que você tiver o site, o seu domínio já tá lá. Mas para comprar um e-mail tem que comprar o domínio, né? Então, eu tenho o domínio do meu nome há muito tempo e eu tô começando a usar só agora, mas eu sempre tive. Eu tenho 2 domínios do meu nome, eu uso um e eu uso o que eu não gosto, mas é porque o bicho criativo gosta de ser diferente, entendeu? Eu comprei o biancadil.com, biancadil.site, eu achei, nossa, site é muito legal, porque já é um site, e eu uso o site, sendo que eu queria usar o .com. Mas eu vou, enfim, estou me profissionalizando. Agora eu tenho um podcast. Dá licença que eu não Tá muito profissional. .com vai vir. Bru, e daí quando você abriu, você já abriu sozinha ou você abriu com uma... Já foi a Par Perfeito que nasceu nessa época? Sim, foi o Par Perfeito, cerimonial. E eu abri com uma sócia, que era a minha melhor amiga. E a gente já começou juntas. Tá, desde o dia 1. Desde o dia 1. Pensamos juntas no nome, no logo, em tudo. Em tudo. Em tudo. Então, nessa sua trajetória de empreendedorismo, você ficou com um sócio a maior parte do tempo, dividindo a maternidade, né? Porque é um filho que a gente cria, dividindo a maternidade já com um companheiro. Eu comecei sozinha, e daí depois eu abri, e assim, você trabalha com prestação de serviço. Eu demorei muito tempo para ver a minha prestação de serviço como um negócio. E eu vejo que tem muita gente aí que é assim também, que faz uma prestação de serviço, mas não enxerga isso como um negócio. Eu não enxergava. Aí, quando eu comecei a empreender com o comércio, eu comecei a olhar para minha prestação de serviço e falei assim, não, mas calma, eu já empreendia, porque isso que eu tenho que fazer de captação de cliente, de preço, de promoção, e de ficar indo atrás e um monte de coisa, eu já fazia antes. Então, eu já tinha essa experiência, só que eu não enxergava isso como experiência, porque eu era muito solitária. E porque o mundo também não enxerga, sabe? Assim, muita gente duvidou de mim muito tempo. Então, assim, também ninguém me enxergava como uma empreendedora. Sou uma designer freelancer. Eu tinha meu CNPJ desde o começo, eu tinha algumas coisinhas assim que pareciam profissionais, porque um designer sempre consegue fazer isso com muita facilidade. Mas, sou uma designer freelancer, não enxergava como negócio. E daí, quando eu fui ter minha sócia, que tudo mudou, porque também você começa a dividir as responsabilidades. Daí eu comecei a falar, não, eu já empreendo, calma aí, já tenho essa experiência, eu levava essa experiência. Então, eu passei uma parte empreendendo, não sabendo que eu estava empreendendo, sozinha. Aí, depois eu fui ter minha sócia. Aí, depois, agora eu tô sozinha de novo. E você começou com a sócia e agora você tá sozinha. E agora eu tô sozinha. Agora, exatamente. Eu fiz o caminho inverso do seu. E como que foi... primeiro começar com alguém, ter alguém para dividir suas dores ali no começo, seus medos, suas angústias e suas alegrias e as conquistas. Como foi esse caminho, percorrer esse caminho, tendo alguém do seu lado, e como foi o fim, né, a quebra disso. Eu acho que o início foi muito importante, porque é o que você falou, a gente vai dividindo tudo. Então, se você tá com medo, você divide. Duas cabeças sempre pensam mais que uma, né? Cada um tem uma ideia diferente. Então, tanto eu quanto a minha sócia, nós sempre fomos muito criativas, da área de comunicação. Então, as ideias fluíam muito bem e a gente conseguia transformar muita coisa em negócio, porque uma ia ajudando, ia puxando a outra. Então, quando uma não estava muito afim, a outra estava muito afim. Então, acho que o início foi muito, muito importante e foi muito fácil com uma sócia. Acho que foi mais... aumenta a sua rede de captação também, né? Porque são duas pessoas que conhecem gente, porque a gente começa a vender para os nossos amigos e familiares, né? Exato. E eu acho que o início foi mais fácil com alguém do que seria se tivesse sido sozinha. Talvez até... provavelmente não teria desistido, porque é aquela história do bichinho empreendedor, né? Então, quando fica, assim, se você não faz uma coisa, você faz outra, tá sempre procurando um negócio diferente. Mas hoje eu percebo que foi muito mais fácil o início, porque tinha alguém junto comigo do que seria se eu tivesse sozinha. Teria enfrentado medos diferentes se não tivesse uma pessoa. E a minha sócia, ela já tinha experiência em empreender, ela já tinha tido outras empresas. E foi ela que te convidou? Você convidou ela ou foi um negócio que bateu? Vocês se olharam e falaram, vamos? Bateu.
Nós trabalhávamos como freelancer juntas em uma outra empresa, né, de cerimonial de casamentos. E aí a gente fazia a coordenação dos casamentos dessa empresa. E aí um dia a dona dessa empresa falou, olha, eu não consigo, a dona sempre estava nos eventos junto com a gente, ela falou, eu não consigo estar, eu preciso que vocês duas assumam sozinhas para mim. E a gente percebeu que sozinhas as coisas fluíam muito mais fácil e muito melhor. E aí a gente pensou, opa, acho que pode ter um negócio aqui. E aí uma amiga precisou, a gente ajudou, viu que deu certo. Foi fazendo, e aí a gente falou, não, vamos junto, vamos começar. Vamos profissionalizar isso, né? Não vamos ficar fazendo por fazer, vamos de fato criar um negócio e tudo mais. Então, vou até aproveitar esse episódio em específico para contar da minha experiência com sociedade, assim, porque comigo foi ao contrário. Eu tinha uma amiga, então eu já empreendia sem saber que eu empreendia, mas ela teve essa visão, sabe? Ela viu esse valor em mim. Então, eu tinha uma amiga que abriu um negócio e ela me convidou para ajudar. Só que, tipo assim, Bruno, nunca foi uma ajuda. Virou sociedade desde o dia 1. Porque quando eu cheguei, ela tinha ideia, ela não tinha um nome. Então, a gente fazendo brainstorming para nome, como vai chamar, como vai funcionar, e desenhando. E começamos já a dividir tarefa. Daí, no final, a gente estava junto, ela olhou para mim o dia que a empresa nasceu. E ela falou assim, Bianca, você já é sócia dessa empresa, você sabe, né? Só que naquela época eu não queria ter uma sócia, e é muito louco. Porque eu nunca quis, assim, hoje eu já tô vendo de vez em quando, eu vejo eu acabando, tô quase entrando numa sociedade de novo, daí eu já corro. Eu não queria ter sócio, eu gostava, assim, sabe, de não estar presa a nada. E daí ela falou assim, não, mas você já é. Eu falei assim, não, eu quero que sempre seja um lance entre amigas, que eu esteja ajudando uma amiga a fazer um negócio. E não funcionou isso durou nem 6 meses, porque quando você tá ajudando, você não vê o valor que tem aquilo, sabe? E a pessoa também não pode cobrar. Como que você vai cobrar uma ajuda? Você consegue cobrar um sócio, você consegue cobrar um funcionário, você consegue cobrar um fornecedor que você paga, mas você não consegue cobrar um favor, né? Sim. Então, logo ela que me chamou assim, e daí na hora que eu falei assim, cara, tá bom, eu vou. Acho que demorou um tempo pra me sentir dona do meu próprio negócio. Porque eu entrei no sonho de alguém. E no final eu me sentia quase mais dona do que todo mundo, assim. Eu já tava super envolvida, mas demorou um tempo. Então é legal a gente ter esse comparativo. Ainda mais se você quer começar a empreender e tem um amigo e quer começar a empreender. Tem os 2 caminhos, né? Existem vários caminhos, assim, para você ter um sócio. Tem gente que adquire sócios. Nós adquirimos sócios na nossa empresa quando a empresa já era madura. A gente, tipo, no final entraram 3 sócios, né? Nós éramos 5 no final. 3 sócios que eram sócios investidores, depois eles viraram sócios executores também. Então, você vai adquirindo sócio. É gostoso, né, Bru? É gostoso, assim, mas tem que ter muita maturidade. Hoje eu percebo que a maturidade fez falta quando eu comecei a empresa. Então, como eu comecei muito nova e também era o meu primeiro negócio, então algumas coisas não precisavam ter acontecido do jeito que aconteceram, porque faltou maturidade mesmo. Maturidade de entender que, por mais amigas, né, que a gente era, as ideias são diferentes, a rotina é diferente. Então, a dedicação de cada pessoa é diferente. Cada pessoa trabalha num ritmo. Exatamente. Às vezes é bom você ter um sócio estranho, né? Exatamente. Ter um sócio que não é o seu amigo. A gente demorou alguns anos para elencar tarefas. Então, isso é sua obrigação, isso é minha responsabilidade. Então, no começo, as duas faziam tudo. E aí, chegou uma hora que as coisas não estavam mais caminhando do jeito que deveriam. Cachorro com 2 donos morre de fome. Exatamente. Então, a gente precisou sentar, alinhar. Esse foi um primeiro ponto de maturidade, né? E eu acredito que em alguns pontos a amizade ajuda e em outros nem tanto. Então, como você falou, é fácil cobrar uma pessoa que é só sua sócia, um fornecedor, alguém que você contratou, porque tem muito específico ali quais são as entregas e quais são os resultados, né? Quando você está falando com um amigo, fica um pouco mais complicado, porque você se sensibiliza com o momento que ele está passando. Exatamente. Eu tinha uma rotina muito diferente da minha sócia, porque eu morava com os meus pais, eu tinha saído da faculdade há pouco tempo, a minha sócia já era mãe,
E aí, ao longo, né, da nossa sociedade, ela engravidou novamente, foi mãe mais uma vez, então começou, né, com um bebê, e a gente trabalha com eventos, né, então demanda demais da gente, o evento é todo final de semana, então alinhar tudo isso foi desafiador. Isso aconteceu comigo também. Minha sócia foi mãe 2 vezes no decorrer enquanto a gente empreendia e eu nunca pensei em ser mãe, nem sequer pensei em casar, assim, sabe? Hoje eu tô casada que foi um acidente de percurso da pandemia, porque eu nem sequer pensava em casar. Então também tinha essa sobrecarga. É uma sobrecarga profissional pra gente, mas ao mesmo tempo é a nossa amiga que tá ali e ela tá sobrecarregada pra caramba. E tipo assim, eu sou capaz de agarrar o mundo inteiro porque minha amiga tá passando pelo momento mais crucial da vida dela agora, sabe? Ela não tá dormindo, e daí a gente acaba agarrando mesmo, porque a gente tá com um amigo. Com certeza. Né? Eu acho que se a gente tivesse com um sócio qualquer, a gente seria um pouco mais frio. E é bom empreender com um amigo, mas hoje eu não empreendo mais. Com um amigo, Bruna, pode falar você. Eu, assim, não empreendo mais com um amigo, porque a gente não soube identificar um momento. Sempre teve aquele negócio assim, ó. A gente acaba com a empresa, mas não acaba com a amizade. Exato. E só que não existe, eu fiz até um post desse no meu Instagram, não existe um botão que separa o pessoal do profissional. Tipo assim, liguei o botão, agora somos sócios, desliguei o botão, agora somos amigos. Esse botão não existe. E não tem como misturar. Então acaba que as coisas afetam muito, por mais que você tente, com muita terapia, separar os assuntos, não tem como, assim. Isso prejudicou muito a minha amizade, porque infelizmente, chega um momento que a gente começa a dar atenção para a empresa de uma maneira porque a empresa é seu sonho. E a gente, as nossas amizades, a gente cresce rodeado de pessoas, a gente cresce rodeado de amigos, né? Desde a primeira escola, desde o primeiro parquinho a gente tem amigo. Então a gente não sonha em ter um amigo, né? Mas a gente, quando você vê, você tá com o seu sonho ali, brigando com a sua amizade, e daí foi muito difícil, assim, pra gente. Foi um término que não foi o término que eu planejei. Na verdade, eu não planejei término nenhum, mas quando a gente resolveu se separar, separou tudo. Separou a amizade, separou a empresa, a gente tentou por mais um tempo, assim, a gente ainda se fala, tudo, mas nunca voltou a ser o que era, né? Como que foi com você? Agora que eu posso escolher também, eu não escolheria empreender com um amigo ou com uma amiga, exatamente porque eu acho que ou uma hora vai prejudicar ou a empresa ou vai prejudicar a amizade, né? Das duas coisas. No meu caso, não prejudicou a amizade, mas prejudicou a empresa. Então, eu avaliando, né, tudo o que aconteceu, foram aí 13 anos de empresa, agora a gente finalizou a sociedade, a empresa e tudo mais, e eu vejo que a empresa poderia estar num outro patamar, ela deveria ter crescido muito mais, a gente atingiu muita coisa, assim, foi muito bom, mas poderia estar muito além do que a gente conquistou, se a gente estivesse na mesma vibe, sabe? Na mesma ideia o tempo todo. Então, nos primeiros 4, 5 anos, estávamos com a mesma ideia, com o mesmo caminho. A partir desse momento, as coisas já começaram a mudar. Então, por condições de vida. Por condições de vida, porque era se vocês estivessem no mesmo caminho ali, estaria até hoje essa sociedade. Com certeza. Porque assim, não é porque aqui tem 2 casos de sociedade que se desfizeram com amigo que você não pode empreender com seu amigo e ter sucesso. Tem ali a dupla carioca aqui no Rio de Janeiro, que são 2 amigas de infância que empreendem, dão super certo, já empreendem há 10 anos. Tem muitas amizades de amigos que deram certo, mas existe muito isso quando você traz a amizade de uma outra época da sua vida e a sua vida vai tomando caminhos, né? Então, o que aconteceu aí no seu caso não foi sobre a amizade, foi sobre o momento de vida. Exatamente, mudou muito o momento de vida, mas começou a mudar muito antes de terminar a empresa. E aí, porque somos amigas, a gente foi levando. Então, assim, hoje eu percebo que já poderia ter terminado antes, e aí cada uma teria seguido a sua vida, já estaria hoje com outro negócio, já estaria com outra estrutura profissional. Terminado antes a empresa e não a amizade, a empresa, já terminaria assim. Agora fiquei com uma dúvida, essa amizade ainda existe. Essa amizade ainda existe. Mas a empresa, acho que os últimos anos da empresa não precisariam ter existido
Porque ela não... a minha ideia com empresa é que a empresa sempre tem que crescer. Então, a empresa não é para ela chegar num ponto e estacionar ali, né? Vamos atingir esse objetivo. Quando atingimos esse objetivo, vamos permanecer aqui. Não é essa a minha ideia de empreender. Empreender para mim vamos atingir esse objetivo, atingimos. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Nem que seja vender essa empresa, né? Sim, a gente acabou passando pelo processo de venda na nossa no final, assim. Exato. Cara, não vamos deixar a amizade acabar, vamos vender a empresa. Exatamente. Eu acho que a função de uma empresa, né, de um empreendedor é sempre isso, sempre pensar num novo objetivo, né, pensar num crescimento, olhar para um lado diferente. E os últimos anos da minha empresa foram lineares. Sempre. Você não acha que pode ter sido a pandemia também, Bru? Porque vocês trabalhavam num mercado muito delicado, né? Que foi muito afetado pela pandemia naquele ano. Foi muito difícil, né, conseguir manter a empresa durante a pandemia funcionando, continuar fechando contratos, mas por conta de tudo que a gente construiu antes, a gente conseguiu. Então, né, remarcar todos os eventos. Então, para você ter ideia, eu fazia uma média de 60, 70 casamentos por ano. E aí a gente precisou remarcar todos esses eventos. No ano seguinte fizeram 120. Exatamente. Praticamente. Mas eu acredito que não tenha sido por isso que a empresa já cresceu, porque a gente conseguiu manter as nossas metas de vendas, por exemplo. Então, não faltou usar mesmo. Exatamente. E você sabe que, assim, realmente esse é um papo sobre maturidade e não sobre negócios. Porque no negócio existe N formas de lidar com isso. Você pode colocar um sócio majoritário, outro sócio minoritário, mesmo que não seja no contrato social, mas que seja na parte do executivo, né, do dia a dia da empresa. Então, você nomeia esse sócio a partir de agora, ele toma as decisões sozinho. Você pode, tipo assim, afastar um sócio, dar salários diferenciados para trabalho, para também não causar isso. Então, esse sócio vai começar a trabalhar menos, a gente vai diminuir o salário dele, desde que seja tudo conversado. Então, assim, eu acho que existe... E tem várias outras. Aqui eu dei uma, mas se você sentasse com um advogado especialista nisso, ele te traria uma lista de possibilidades para mudar isso. Tipo assim, olha, eu quero atingir isso, ela quer atingir isso, a gente conversou, estamos aqui na maturidade da nossa amizade, a gente conversou, a gente precisa tomar um caminho, né? Então, o caminho vai ser esse e vamos trabalhar dessa forma. Então, o que eu sinto, assim, que essa conversa é um pouco mais da maturidade de empreender com um sócio amigo. Isso vem porque a gente começou muito nova, muito nova. Se a gente começar a empreender com um sócio amigo hoje, a gente vai, desde o dia 1, ter combinados que a gente nunca teve, né? Já estudar as possibilidades desde o dia 1, já elencar títulos, né? Responsabilidades, né? Eu acho que isso é bem importante quando você começa uma sociedade, principalmente quando é um amigo. Quando você tem essas responsabilidades bem definidas, né? Nem que seja assim por departamentos, né? Digamos assim. Fica mais fácil na hora de tomar as decisões. Então, por mais que você vai ouvir o seu amigo, um momento ele vai decidir e no outro momento é você que vai decidir, né? E assim, gente, ter carta branca. Porque também assim, eu cuido do financeiro, mas tudo que eu vou fazer no financeiro eu tenho que aprovar com a minha sócia, esquece. Vai acontecer o que aconteceu com a gente. Não tem como. Bom, então, hoje... Par Perfeito não existe mais. Há poucos meses atrás, vocês fizeram ali um post de despedida que lembrou muito o post de despedida da minha empresa. Quando eu li, eu falei assim, nossa, é igualzinho o post que a gente fez. Porque o nosso post foi arquivado porque a empresa foi vendida. Então, dava a impressão de que a empresa ia acabar e ela ia continuar por outra gerência, por outra empresa. Então, a gente arquivou o post. Mas quando eu li o seu post, eu falei assim, gente, o sentimento é igual, assim, sabe? Então você falou, não somos mais um par. E a gente escreveu exatamente isso, assim, ó. Não somos mais um par aqui. Eu lembro que o texto foi muito parecido, assim, sabe? Foi muito legal. Foi muito divisão de sentimentos. Então, a Par Perfeito hoje não existe mais. Hoje a Bruna empreende sozinha, sem sócios, atingindo sonhos e objetivos novos, diferentes e alguns que eu nem sei quais são ainda. Que assim, gente, é tão solitário, né, Bruna? Tem dias que a gente quer tanto dividir com alguém. Essa semana eu tava fazendo um cartão assim pra básica
Aí eu fui mostrar pro meu marido, ele, eu falei, nossa, era tão legal, porque se eu tivesse com a sócia agora, ela estaria dando pulo comigo, que a ideia foi boa, sabe? É tão solitário, mas é bom também, tem seus lados lá. E você segue nessa área, ou você mudou? Eu sigo nessa área de casamentos, mas hoje eu direciono outros profissionais de casamento. Então, eu não tenho mais uma empresa de assessoria e cerimonial. Tá, essa decisão foi por conta da empresa, né? Tipo assim, agora essa empresa não existe mais, não quero mais vincular meu nome a isso, quero seguir essa nova carreira. Ou foi uma construção com outros objetivos? Foi uma construção com outros objetivos, mas juntou um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, com o fim da sociedade, eu mudei de cidade, também mudei de estado, né? Estamos aqui no Rio de Janeiro e somos de Campinas, ambas. Deu certo. A gente ainda quase marcou lá, né? A gente, tô indo pra Campinas. Não, mas a gente é vizinha agora. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, né, que esse encerramento da empresa estava acontecendo, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí eu tinha duas opções: construir uma nova empresa de assessoria cerimonial aqui. Num caminho bem mais curto, né? Com certeza, porque a experiência muda tudo, né? Mas a gente dá um salto ali gigantesco, ou direcionar para um outro negócio. E como eu já vinha ajudando muitos profissionais de casamento quando eu estava lá, e sempre fui muito apaixonada por esse mundo dos casamentos, e como a gente comentou no início, né, de ajudar os amigos, né, das pessoas, né, vários profissionais de casamento já tinham me procurado ao longo da carreira, né, tô começando agora, me ajuda com isso, o que você acha daquilo? Então, vamos transformar isso em negócio também, porque a gente vê assim tudo, né? É o que eu falo, gente, se estão te pedindo muita dica de alguma coisa, você recebe muito telefonema de alguém pedindo uma dica, ou uma receita de bolo, ou uma receita de organização, a maior dica que você dá toda semana pros seus amigos é que você tem que vender. É o seu negócio tá ali, sabe? É só monetizar. E eles vão pagar com o maior prazer, porque os nossos amigos, no final, são os nossos grandes incentivadores, né? Com certeza. Então, agora você é mentoranda. Mentora. Mentoranda. Mentoranda é a parte da edição que a gente vai fazer. Deixar preto e branco. Então agora você é mentora de profissionais de casamento. Um negócio que veio organicamente. Exatamente. E aí eventos tem que insistir muito, tem que ser um evento muito social, muito especial para ter a Bruna no nosso evento. Essa ideia é louca. E eu quiser casar amanhã, eu quiser a Bruna sendo a minha cerimonialista. Olha, eu até tentei, né, não fazer, deixar totalmente pra lá, mas de fato não consigo, porque gosto muito. Hoje já tenho uma facilidade também muito grande, né, então eu continuo fazendo casamentos, mas por indicação. Então eu não acho esse negócio. Não divulgo mais, né, não atraio clientes nesse sentido. Mas confesso que tem alguns casamentos a fazer mais especiais, então sorte de quem é amiga da Bruna. Vai continuar trabalhando com os amigos. Ô, Bru, e como que vem esses clientes, assim? Vem pelos fornecedores, pelas empresas concorrentes? Como que você está crescendo esse mercado agora que você está começando um novo negócio? Basicamente pelo digital. Também é uma paixão que eu tenho aí. Eu comecei a estudar marketing digital ainda na faculdade, né? Que era algo que estava começando, né? E a gente estudou tudo errado, né? Porque o nada a ver com não é que a gente estudou errado. O mundo mudou. O mundo mudou. Você falou tanto. O mundo mudou muito. Assim, a gente não tem mais a mesma expertise que a gente aprendeu. Não sabe de nada hoje. É completamente diferente do que a gente aprendeu lá atrás. Mas quando eu comecei a minha empresa e tinha acabado de sair da faculdade com essa ideia do marketing, né, bem dentro da cabeça, estudando Kotler, né? Porque a nossa faculdade era uma faculdade de marketing. A gente saía de lá especialista em marketing, com ênfase em design e relações públicas, mas saímos de lá marqueteira. Por isso que estamos aqui agora. Exatamente. Então, eu já comecei a aplicar tudo isso na minha empresa e continuei sempre estudando. Então, quando começou, né,
onda do marketing digital, de usar as redes sociais como empresa, né? Que o Facebook começou a fazer gerenciador de anúncios, porque no início o Facebook era só uma rede social, não tinha os anúncios. Quando ele começou com as fanpages, que era como faz uma fanpage, Exatamente. Então, eu fiquei sabendo e já logo fui fazer a minha. Instagram também. Quando o Instagram começou, eu já criei o perfil da empresa no Instagram. Então, eu sempre usei, né, do digital, mesmo que aprendendo ainda, para atrair clientes para minha empresa de cerimonial. E aí, hoje eu ensino outros profissionais de casamento a fazerem isso com bem mais expertise, experiência e estudos, né? Na área, e também atrai os meus clientes dessa forma, basicamente. Então você também ensina essa parte de divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Sim, basicamente a questão do marketing, de vendas também, como atender melhor o seu cliente, como usar estratégias que são de marketing ou de marketing digital dentro do mercado de casamentos, porque a noiva, a gente fala mais noiva, né, do que noivo, Porque é a noiva que escolhe a maioria dos casamentos, né, é a noiva que escolhe, a mulher que sonha com o casamento, né, enfim, e acaba acontecendo isso. Mas a noiva é um tipo de cliente diferente da maioria, né, dos outros clientes, porque envolve muita emoção, envolve um momento que nunca mais vai acontecer de novo, muitas vezes envolve algo que ela sonhou desde criança, e é um cliente que vai comprar de você uma única vez também. Então, você precisa sempre atrair clientes novos, porque não vai ter recorrência. Sim. É um produto, não dá para você aumentar o ticket médio ali da vida do cliente dentro da sua empresa. Uma curiosidade, você nunca fez 2 casamentos de uma mesma pessoa? Nunca fiz 2 casamentos. Então, os casamentos feitos por Bruna são duradouros, não acabam nunca. Agora nem todo mundo tem essa oportunidade. Pois é, casou com Bruna, dura pra sempre, não casou a tempo, agora a oportunidade. buscar uma outra Bruna mágica, uma outra madrinha mágica. Exatamente. Ô, Bru, e a gente tava conversando um pouco nos bastidores antes de entrar aqui, que uma das decisões de você não voltar a fazer eventos, não voltar a fazer festas e tudo mais, é o seu tempo físico, né? E a mentoria traz essa nossa oportunidade do digital, além da gente poder vender para o mundo todo, para brasileiros que estão morando em outros países, a gente também consegue fazer isso de qualquer lugar. E você estava falando que esse foi um pouco disso, né? Dessa vontade, dessa mudança de carreira que você está passando agora, porque você tem planos pessoais. Exatamente. Com essa minha mudança de estado, né? E foi muito rápido. Eu me mudei por conta do trabalho do meu marido. E com a agenda dos eventos que estavam acontecendo, então eu nem conheci o meu apartamento antes de mudar para ele, por exemplo. Só por foto. Já vim com mala e com a mudança, e vim de uma vez por conta da agenda dos eventos, ser bastante corrida e tudo mais. E perdi meu raciocínio agora, não sei o que eu tava falando. A gente tava falando sobre o momento pessoal de você ter escolhido isso. Verdade. E eu escolhi isso, né, por conta da mudança de estado, mas também pela tranquilidade de poder trabalhar de home office, né, poder trabalhar de qualquer lugar. Eu tenho a intenção de ser mãe também, então o mundo dos eventos exige muito da gente, então exige fisicamente mesmo, né, exige madrugadas trabalhando nos eventos. E se eu estivesse ainda em Campinas, a minha empresa já tinha um nome, a minha marca já estava consolidada, eu já tinha uma equipe pronta, então que conseguiria me atender nos momentos em que eu não pudesse estar. Mas tinha sócia, né? E mesmo que não tivesse mais a sócia, né, já estava tudo estruturado lá, já estava tudo pronto. E mudando de cidade, de estado, eu teria que começar novamente e estruturar tudo novamente. E como eu tenho essa intenção de ser mãe, eu acredito que não ia dar muito tempo, né? O relógio biológico bate. E assim, eu vou entrevistar algumas mamães aqui, né, nesse podcast. Tem algumas mamães que vão me falar dessa dor de maternar e empreender, né? E tanto eu quanto você, a gente viu isso muito de perto, porque as nossas sócias, elas eram mães e empreendiam, mas elas tinham a gente. Mas talvez uma das escolhas de ter a gente de perto é porque sozinha eu não consigo, né? Eu preciso de um pai para esse filho, igual eu preciso de um pai para os meus filhos aqui em casa. E
Quais são suas expectativas, assim, com isso, Bru? Porque como que é seu tempo hoje? Porque as pessoas acham que empreender no digital é um pouco oba-oba também, mas, cara, é uma velocidade de informação tão absurda, porque eu também, né, de uma maneira ou de outra, estou empreendendo. Isso daqui é um empreendimento digital, gente. Ganha esse dinheiro com podcast, isso daqui é uma empresa. Eu vou aproveitar, Bru, e só lembrar as pessoas que isso é uma empresa, é um negócio. Se você quer incentivar o pequeno empreendedor, se inscreve nesse canal, dá um incentivo pra gente. Mas isso aqui também é um negócio, entendeu? Com certeza. As pessoas acham que, tipo assim, talvez seja mais simples, mas pensa na nossa carreira, é muito mais simples pra gente voltar pro físico, porque a gente sabe fazer aquilo de olho fechado, é mais difícil, porque a gente tá em processo de mudança de carreira, a gente tem que estudar muito, né? E eu sei que isso que eu vou te perguntar agora é uma especulação, é sobre expectativa, mas sobre a realidade a gente vai ter outras mamães aqui conversando. Mas como que você acha que você vai conseguir conciliar, assim, esse lance do digital com o filho? Você pensa em ter uma licença, não pensa em ter uma licença? Como que você está planejando isso? Você não planeja ainda? Eu planejo realmente ter uma estrutura dentro do digital e hoje, né, eu já consigo ser bem maleável com os meus horários, com a quantidade de coisas que eu faço. Então agora eu estou no momento de fazer muitas coisas, de trabalhar 12, 14 horas por dia, exatamente porque a minha intenção é desacelerar em pouco tempo. Então, os meus planos aí, daqui 1 ano e meio, mais ou menos, eu já começo a desacelerar um pouco. E por isso que agora eu vou acelerar o máximo possível. E você vai montar equipe? Como que você vai fazer? Vai continuar sendo... Não sei se você já tem equipe hoje também, né? Não, nessa parte digital não, sou eu e eu mesma. Eu tô começando a montar... Eu já tive funcionário, e ter funcionário é como ter um chefe também, né? Na verdade. Porque não quero ter um chefe. Vou empreender, você vai ter chefes, você vai ter muitos chefes. Se você quer empreender porque você não quer ter chefe, pare agora, porque você vai ter muitos chefes. Seus clientes são seus chefes. Seus funcionários são seus chefes, porque você precisa servir essas pessoas. E eu não queria mais ter funcionário, né? Só que daí chegou um momento que eu fiquei pensando, como eu vou crescer? Porque o que difere, assim, um empreendedor de um empresário é a equipe que ele tem em volta dele, né? Uma vez que você está gerenciando pessoas, você já deixou de ser empreendedor. Você é um empresário, você tem uma empresa maior. Só que, ao mesmo tempo que eu gosto de ser empreendedora, eu não quero ser uma grande empresária, mas eu quero. E tem um negócio que é você ser empreendedor com a cabeça de empresário. É começar a entender a parte de que isso pode ser mais eficiente. Eu sou tão boa nisso que eu consigo demandar a ponto de conseguir controlar a distância, porque eu sei como funciona. Ou eu sou tão ruim nisso que eu preciso demandar a ponto que eu não sei fazer e tá me demandando muito tempo para aprender. Era esse o ponto que eu queria chegar. Empreendendo há tantos anos, você acaba entendendo que existem coisas que não vale a pena você aprender. Então, não vale a pena você dedicar todo o seu tempo, talvez o seu esforço, o seu dinheiro, comprando curso, enfim, porque hoje tem curso de tudo e para todo mundo. E muitas vezes, o custo mesmo, o custo em dinheiro e o custo emocional de contratar uma pessoa, ou de fazer uma parceria, ou de delegar de alguma forma essa tarefa, é muito melhor do que assumir essa responsabilidade. Então, quando a gente fala em empreender, muita gente ainda acha que é fazer tudo, né? Assumir todas as funções. No começo até né, Bru? No começo, que mesmo para você demandar, você precisa entender. Exatamente, porque você não entende muito bem, você só quer, eu acho que todos os empreendedores começam assim, eles têm uma ideia muito legal, e aí fala, vamos fazer isso, porque isso é muito bom, eu gosto muito disso, e aí vê que dá para fazer um negócio a partir daquilo, e começa a ir atrás, e vão surgindo demandas que você não entende, então, eu preciso administrar tudo isso que está acontecendo. Poxa, mas eu não sou um administrador, então eu não sei como fazer isso, e aí vai atrás desse conhecimento. Mas hoje você consegue encontrar muitas pessoas que podem te ajudar nessa sua jornada e faz com que você percorra o caminho muito mais rápido. Então, quando você fala, né, você pretende ter outras pessoas te ajudando, com toda certeza. Monta conforme eu for me estruturando, né,
com certeza outras pessoas vão me ajudar. E uma das primeiras coisas que eu deleguei foi o design, por exemplo. Porque eu não tenho, a gente até comentou, né, um pouquinho antes, né? É uma dificuldade que eu tenho pessoal mesmo com a parte visual, né? Tanto de criação de posts, enfim, tudo isso. E aí foi a primeira coisa que eu deleguei, porque realmente é algo que eu sei que faz diferença no meu negócio, mas que eu não tenho habilidade para isso e me custa muito tempo para aprender. Sim. Então, você sabe que eu tô aqui agora conseguindo trazer esse projeto, podcast, conseguindo cuidar também da básica, porque a minha prestação de serviço, ela tá assim, voando como designer, porque nunca... Eu sou designer há 20 anos, né? Você lembra que na faculdade eu já trabalhava com isso há algum tempo já, então eu já sou designer há 20 anos. Nunca se procurou tanto um design como hoje, porque as pessoas estão dando muita importância pro visual. Você tá na internet, você tá concorrendo com todo mundo, e às vezes o que faz você se diferenciar é o visual, né? Então, são coisas que antigamente fazia aqueles panfletos, aqueles outdoors cheios de fonte misturada. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas estão muito requintadas no gosto. E assim, tem ferramentas, gente. Agora tem inteligência artificial que faz design para você, tem ferramentas, tem Canvas. Eu acho que tem oportunidade de você fazer isso sozinha, mas também é difícil de aprender. Como tudo, fazer contabilidade, como tudo, é difícil de aprender. Então, é você entender onde você tá ali melhor para conseguir passar para frente, né? exatamente. E quando você está começando, é entender, né? Aquilo que você sabe muito fazer, aquilo que você consegue, mesmo que você não saiba muito, e aquilo que de fato você não sabe, você, na primeira oportunidade, precisa delegar. Quando eu comecei, eu tinha muito medo de precisar delegar as coisas. Então, eu fazia tudo. Tudo dentro da minha empresa eu fazia. Já confiava em você. Exatamente. E também eu tinha muito medo do custo. Como eu não era uma administradora nata, eu tive que aprender a administrar ao longo dos anos. No começo, tudo para mim era custo. Então, eu aluguei um novo escritório e precisei instalar uma tomada. Eu mesma instalei a tomada, porque eu sabia? Não, porque eu falei, se eu for contratar alguém para fazer isso, além de demorar alguns dias, eu já tenho cliente para atender amanhã, vai ter um custo e eu não quero arcar com esse custo agora. Sem saber se eu poderia ou não arcar com aquele custo, porque eu não tinha ainda uma administração estruturada. Entende? Então, e aí eu fazia tudo. Mas é o caminho, é o caminhar do empreendedor, né, Bru? Isso, a gente vai instalar algumas tomadas, alguns ventiladores, tomar alguns choques, depois ver que custa só R$30, né? E fiquei super feliz de ter instalado a tomada. Empodera a gente, né? Tipo assim, agora ninguém mais me para. Uau! E lembro que liguei pro meu irmão ainda, que conhece um pouco dessas coisas, né? Um pouco, meu irmão é engenheiro elétrico. E aí, falei, olha, eu tô precisando instalar uma tomada aqui, né? E eu acho que eu consigo. Você tem alguma recomendação pra mim fazer? Aí ele falou, desliga o disjuntor. Eu falei, nossa, que ótimo. Nossa, você não tinha desligado. Eu não tinha nem pensado em fazer isso. Não, você correu risco de vida. Eu tava lá com a tomada pronta, eu vi os fios, eu comprei tudo que precisava. Decidi ligar pra ele só pra eu perguntar. E ele falou, desliga o disjuntor, aí você faz o que você quiser. Nossa, ainda bem que você ligou pra ele. Senão eu estaria queimada. Salvador. E já que você tocou no assunto família, como você começou a empreender muito nova, eu falei que teve muita gente que duvidou de mim, imagina você com 21 anos. Como que foi, assim, sua família no apoio, no incentivo? Porque tem um episódio aqui no podcast da temporada que a gente vai conversar sobre isso. A gente vai conversar sobre, assim, minha família não acredita em mim, sabe? A minha família, eles nunca me desencorajaram, mas eu sabia que eles não acreditavam que ia funcionar. Então, só depois de alguns anos, não foi no início, não, depois de alguns anos, quando eu parei de trabalhar CLT, quando, né, eu estava trabalhando só com a minha empresa mesmo, quando eles viam que realmente eu tinha um negócio, eu tinha um salário, eu tinha pessoas que me conheciam, eu era convidada para eventos importantes da cidade, aí eles falaram, poxa, deu certo. Né? Eles nunca falaram, não vai por esse caminho. Não, sim, chegaram, mas nunca bloquearam. Mas também nunca bloquearam, Mas eu senti muita dificuldade com o mercado em si, com outros fornecedores, né, de casamento, e também com os clientes, porque eu era muito nova. Inclusive, né, tem uma coisa que me marcou muito, que foi uma das primeiras reuniões que eu fiz, né, com uma noiva, e no final dessa reunião ela me falou assim, eu gostei muito de tudo que você me falou, mas eu não posso deixar o meu casamento nas mãos de uma menina. Nossa! E isso não fechou? Não fechou.
Hoje a gente converteria. Hoje eu converteria. Não pela idade, mas que a gente estudou muito marketing. Exatamente, pela experiência, né? E eu tinha estruturado aquela reunião, eu tinha ensaiado para aquela reunião, né? Eu já não estava fazendo a reunião sem conhecimento nenhum, né? Por conta do que a gente estudou na faculdade e tudo mais, né? Já era um pitch de vendas ali, mesmo naquela época. Mas, e aí eu percebi que em outras ocasiões isso também acontecia. E aí foi quando eu pensei, eu preciso me vestir de uma forma diferente, eu preciso me comunicar de uma maneira diferente. Assim como o CNPJ, o seu e-mail, deixa você com uma cara profissional, o seu design também faz uma diferença no mercado, a sua aparência pessoal também diz muito sobre como você se posiciona, principalmente no mercado de noivas, que as pessoas estão dando sonho na sua mão, né, Bru? Exatamente. É o sonho na mão de alguém que elas não conhecem. Exatamente. E aí, por entender de marketing, eu transformei isso no meu maior diferencial. Porque como eu era uma pessoa jovem, né, entrando no mercado que é cheio de panelinhas, é um mercado bem fechado e tudo mais, eu trazia uma visão bem diferente. Então, na época que eu comecei, todos os casamentos eram iguais. Então, todos os cardápios eram iguais, todas as decorações eram iguais. Todo mundo já foi em algum casamento que ele comeu filé mignon, molho madeira. Sim. Porque naquela época era isso, todos os cardápios eram iguais, não existia outra opção. Era sempre assim. A playlist do DJ era sempre a mesma. Eu sabia de cor o que ia acontecer. Sim, também. Então, quando eu comecei, foi uma época que as pessoas começaram a querer fazer diferente, mas ainda não existiam profissionais que falavam, noivo, você pode fazer do jeito que você quer. Você pode ter um casamento do jeito que você quer. Você pode casar de vermelho, se você quiser. Hoje em dia, isso é muito comum. Hoje em dia, todo mundo fala, o casamento é do seu jeito e tudo mais. Hoje em dia é incomum querer um casamento comum. Exatamente. Então, eu usei esse fato de ser mais jovem para falar, olha... você pode fazer do jeito que você quiser. Eu tô trazendo a novidade pra você, entendeu? Já tenho experiência em casamentos, eu sei o que eu tô falando e eu posso transformar o seu casamento, fazer do jeito que você quiser. Então, a noiva, ela ia em reunião com vários assessores de casamento que falavam exatamente a mesma coisa. E quando ela chegava em mim, eu falava que ela não precisava fazer aquilo que eles falaram. Ela podia fazer o que ela quisesse. Então, foi aí que eu comecei a ganhar o mercado. Exatamente, foi aí que eu comecei a conquistar. Então, esse é um diferencial do Papo Perfeito no começo. Foi, com certeza. E vocês faziam um Destination Wedding também, né? Uhum. Como que é essa experiência, Bru? Meu Deus, isso é muito louco. Já você organizar um casamento em outro país. É muito louco, mas é muito legal também. Alguns países já são mais estruturados para fazer, né, Destination Wedding. Então, por exemplo, em Cancún tem muitos casamentos, Punta Cana. Então, os hotéis já têm uma estrutura muito grande, já tem um departamento de Destination Wedding. Então, facilita bastante a nossa vida. E é diferente planejar um casamento fora do país e planejar um casamento aqui. Então, o perfil da noiva é muito diferente. A gente já identifica logo de cara. Então, quando eu sugeria para a noiva fazer um Destination Wedding, porque muitas vezes ela não estava pensando ainda nessa possibilidade, é porque eu já entendia que o perfil dela não se enquadrava no tipo de casamento que acontece aqui. Que é um perfil financeiro e despojado, né? Porque exatamente. Você não consegue levar todos os seus convidados, você precisa diminuir, né? Na verdade, quem arca com a despesa de um Destination Wedding da viagem são os próprios convidados. Da passagem. Isso. E da hospedagem também. Também. Então, daí você realmente encurta a sua lista, porque as pessoas vão te dar presente e comprar viagem e assim, Bru, quando eu vou num casamento aqui na esquina, eu gasto dinheiro, tá? Sim. Porque vai a cabeleireiro, maquiagem, a unha, o vestido, imagina, mais a passagem e o hotel. Então tem que ser uma galera de um outro círculo, né? Geralmente, os convidados que aceitam, né, fazer parte do Destination Wedding, eles são mais próximos dos noivos. Mas é uma grande facilidade, porque hoje em dia a maioria das pessoas planeja pelo menos uma viagem por ano. Então já faz aquele... Então tem que ser bem planejado esse casamento. Exatamente. A antecedência é diferente. Então você manda um convite, né, para esse convidado com 1 ano e meio de antecedência, para que ele consiga se programar
e estar lá. E aí, a maioria das pessoas que você convida Vão porque é a viagem do ano, né? Na verdade, aproveita então para fazer a viagem de férias. Exatamente. E é muito legal, porque em qual outra oportunidade você consegue reunir todos os seus amigos, toda a sua família numa viagem? Nunca Você acontece. faz outros tipos de eventos sem ser casamento? Fiz alguns, mas nunca foi o meu foco. Já fiz, enfim, lançamento de revista, coquetel, mas sempre era uma noiva, um noivo que eu planejei o casamento e aí, né, eu tenho uma empresa disso, me ajuda aqui, me ajuda ali, então a gente acabava fazendo, mas nunca foi o meu foco, porque eu gostava mesmo, né? Não, porque eu penso em fazer um aniversário de 40 ou de 50, eu não sei, né? Se esse podcast der certo, de 40 ou de 50, porque eu faço aniversário no Réveillon, né? É verdade. Então eu não consigo mais fazer festa. Quando eu era jovem, eu fazia festa porque eu tava tudo bem comemorar um mês depois do meu aniversário. Hoje em dia eu não tenho mais nada. Um mês depois eu já tô quase um mês mais velha mesmo, né? Eu não fazia festa. Eu fiquei assim, pô, eu queria fazer uma festa de 40, uma festa de 50, mas vou ter que fazer uma viagem com essa galera. Vou ter uma viagem em Réveillon, porque como que vai fazer? Como que faz, entendeu? Pra comemorar 50 anos dia 2 de janeiro. Vamos conversar melhor sobre isso. É que, gente, Já tive uma ideia aqui. chama meu amigo empreendedor, não é à toa. E, cara, eu sou tão privilegiada, eu fui fazer a lista, né, de convidados para esse podcast, deu 53 pessoas. Legal. Mas isso veio um pouco também do meu trabalho, porque, assim como você, eu virei consultora de empreendedores organicamente, começaram a me procurar. Então, tem muita gente que abriu empresa, hoje é meu amigo empreendedor, mas que chegou pedindo dica, pedindo ajuda, e daí, às vezes, nem era amigo, sabe? Tipo assim, fiquei sabendo, me indicaram, falaram que você pode me ajudar, eu tenho esse sonho, tô querendo, daí eu começo, daí eu me envolvo, Bruna, não sei como vocês fazem, eu me envolvo com todas as empresas. Aí eu já tenho 53 amigos que empreendem, porque fiquei amigo de muitas pessoas que eu faço consultoria aí. E daí é bom, porque acaba que agora, hoje em dia, eu penso E sempre tem um fornecedor. sempre alguém que faz. Mas como uma boa incentivadora dos meus amigos, se tudo der certo, um dia eu vou, tipo assim, viver só dos meus amigos mesmo, entendeu? Remunerar todos, contratar todos, ter uma vida muito boa, contratando todos os meus amigos, quero ver todo mundo rir. E eu acho que a gente só percebe o quão é importante ajudar, né, um amigo empreendedor quando a gente empreende, né? A gente empreende. Então, hoje que o meu foco é bem voltado para as redes sociais, eu não passo despercebida por um post, eu não deixo de curtir, não deixo de fazer um comentário, reagir a um story. Cara, e quando as pessoas falam assim, te mandam um WhatsApp falando assim, eu tô adorando o seu conteúdo, é que eu não comento, tipo assim, você manda, esse tempo que você me mandou esse WhatsApp, dá um like lá, sabe? Vai lá, a gente fica tanto tempo planejando, né, e fazendo. E ajuda o algoritmo. Reagindo do algoritmo. Mas eu vou falar que eu peco um pouco nisso. Apesar de eu incentivar os meus amigos, eu compro de quase todo mundo, assim, sabe? Eu só não compro quando é alguma coisa que realmente não dá pra mim. Se é um produto masculino ou alguma coisa que ainda não tive poder aquisitivo pra comprar. Mas eu compro de quase todo mundo. Mas eu peco muito nas redes sociais, porque hoje eu entro pra criar o meu conteúdo e sair. Porque penso no negócio que acaba com a minha vida. Eu entrei, gente, pra fazer um post que eu moro bem lá. Nem percebi o que tá acontecendo. E é só meme, né? É difícil. Mas sabe que eu tenho uma estratégia para isso não acontecer. Qual? Eu comecei a usar mais o TikTok como lazer e eu deixo o Instagram mais para trabalho. Nossa, no TikTok eu não posso mesmo entrar aqui. Passam 3 dias, eu tô sem tomar banho e sem comer. Fico realmente 3 dias lá. E eu não vou colocar aqui nesse vídeo que eu gosto de ver no TikTok, que é peculiar. Gosto dos vídeos mais peculiares do TikTok, não é pornô. Eu adoro. Mas são unhas encravadas. Também gosto. Essa é louca, que a gente é louco, né? Eu acho que é porque o nosso cérebro, ele gosta de começar e terminar as coisas. E aí, quando a gente vê esse tipo de vídeo, tem uma dificuldade ali no meio e ele começa e ele termina, entendeu? Pode ser? Olha lá a cabeça da maqueteira. Eu acho que é alguma coisa psicológica. Bru, eu adorei esse papo. Eu acho que... Pensa num podcast com conteúdo, gente. A gente foi de marketing digital, a noiva, a sociedade, abrir empresa, fechar empresa, mudança de carreira, planos pessoais, envolvido. Pensa num podcast de conteúdo, foi esse. Então, se você gostou da Bruna, segue ela lá, o arroba dela tá aqui, Bruna Rafacho, certo? Exato.
Falei certo, seu? Falou certo. Seguem ela, incentive, gente. Deixa o like, vocês viram que é importante. A gente fica tanto pra criar esse conteúdo. Indiquem ela, se você conhece alguém que tem, né, que tá precisando de uma mentoria. E também se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou desse bate-papo cheio de conteúdo, encaminha para aquele seu amigo empreendedor. Se você conhece algum amigo, tem alguma amiga que quer empreender na área de noivas ou em qualquer área, procura a gente. Eu tenho aqui também no link da descrição desse vídeo o e-book que pode te ajudar e que responde algumas perguntas que a gente colocou aqui. Bru, quer dar suas palavras finais? Quero agradecer. Gostei muito de participar, fiquei muito feliz com o convite e espero que a gente continue aí com esses bate-papos, que são muito importantes. Somos vizinhas também, né? Exatamente. A gente marca uma prainha, pelo amor de Deus. Nossa, que negócio na praia, é melhor. Nossa senhora, mas com caipirinha ou sem? As ideias vão fluir, acho que com. Então é isso. Então virou um encontro de amigos de novo. Bru, muito obrigada. Eu que agradeço você disponibilizar seu tempo, seu espaço, porque a gente está aqui no seu escritório. E quem sabe a gente traz a Bruna de volta para a segunda temporada, né? Ela vai estar ali numa nova fase, está começando uma nova carreira. Sempre temos novos negócios para comentar. É isso. Um beijo, gente. Obrigada.